No vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre a introdução, dessa vez a parte mais importante do texto, que é a tese. Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai para a segunda parte da nossa aula sobre a introdução, o primeiro parágrafo do texto dissertativo. Na primeira aula, o card tá aí para você ver, se você ainda não viu, corre lá. A gente falou sobre o que é a introdução e como é a estrutura geral da introdução. E além disso, a gente viu 3 formas diferentes de apresentar o tema. Hoje, a gente vai ver a segunda parte da estrutura da introdução. A estrutura está aí na sua telinha, olha, a estrutura da introdução básica é essa. Contextualização, que é a parte em que a gente apresenta o tema em 2 ou 3 frases, e a tese, que é a parte em que a gente apresenta a opinião sobre esse tema. Hoje é sobre a tese, sobre essa frase que apresenta a opinião sobre o tema que a gente vai falar. Então, primeiro a gente precisa entender o que é a tese, né? Tese é justamente isso, é o eixo central do texto. Se a gente tivesse que resumir um texto argumentativo em apenas uma frase, essa frase deve ser a tese, porque ela é quem sintetiza qual é a opinião que vai ser defendida ali sobre o tema em questão, tá bom? Os argumentos, portanto, precisam estar interligados a essa opinião, a essa frase. A gente já falou um pouco sobre isso em aula anterior também, na aula de planejamento textual. O card vai aparecer aqui para você também, tá? Caso você ainda não tenha visto. Então, o que a gente vai ver? Escrever essa frase, tese, pode ter mais de uma opção. Você tem mais de uma forma de construir essa frase. A primeira é a mais simples, costuma ser a mais usada, que é o que a gente chama de tese explícita. Por que ela tem esse nome? Porque nessa tese ficam explícitos os argumentos. Então, na própria frase, na introdução, você já diz quais são os argumentos que vão aparecer no desenvolvimento. E você diz também na mesma ordem em que eles vão aparecer. Essa tese é muito usada justamente porque ela facilita a organização textual, né? Para você que já tem mais prática, que já está escrevendo há bastante tempo, isso economiza um passo lá no planejamento. Você já consegue ir direto da organização das ideias para a execução do texto, porque na própria frase tese você já organiza o seu desenvolvimento. Então, facilita bastante nesse sentido. E para quem está corrigindo, também fica muito mais óbvio o projeto de texto e a relação entre as ideias, a coerência textual, portanto, tá bom? Então, costuma ser a mais usada, não é à toa, né? E a gente vai ver um exemplo, que é uma introdução que a gente retirou do nosso primeiro vídeo sobre introdução, da primeira parte dessa aula. Então, vamos reler aí, essa introdução tá aí na sua tela. No passado, o advento da arma de fogo foi essencial para que muitas nações ganhassem guerras importantes. Hoje, a forte onda de violência no país coloca em xeque a necessidade desse instrumento para que cidadãos comuns se defendam. Embora sejam plausíveis as motivações para a flexibilização da posse de armas no Brasil, essa mudança tem mais contras do que prós. Observem aí, a gente destacou agora em vermelho a frase que é a tese, né? Esse texto, que vai falar sobre a flexibilização da posse de armas no Brasil, tem essa frase como opinião. Então, ele reconhece as motivações, no entanto, ele vai mostrar que tem mais contra do que prós para essa flexibilização. Observem aí por que a gente chama essa tese de tese explícita. Porque você consegue perceber o argumento 1, que vai ser trabalhado no primeiro parágrafo do desenvolvimento, que são os malefícios da posse de armas, e o argumento 2, que vai ser trabalhado no segundo parágrafo do desenvolvimento, que são os possíveis benefícios. Como esse texto não vai defender a posse de armas, você vai fazer aí uma estrutura em que você vai contra-argumentar. Então você até apresenta o argumento dos possíveis benefícios, mas mostrando por que eles são problemáticos. Isso é uma estrutura que a gente vai ver em vídeos futuros, então fica ligado aqui no nosso canal, já se inscreve e ativa as notificações, que é o que a gente chama de dialética. A gente vai debater isso em algumas aulas mais pra frente, tá bom? O outro tipo de tese é a tese implícita. Acompanhe aqui comigo. Se a tese explícita é aquela que mostra os argumentos, a tese implícita é aquela que não mostra os argumentos. Ela vai mostrar apenas a opinião, apenas o ponto de vista, tá bem? Cuidado para não confundir aqui, preste atenção.
O implícito não é o ponto de vista. O ponto de vista está lá, até porque isso é tese. Tese é dar a opinião, dar o ponto de vista, ok? Apenas o que está subentendido são os argumentos, ou seja, os tópicos que vão aparecer no desenvolvimento. Você diz a opinião, mas você não diz o que vai acontecer no desenvolvimento nesse tipo de tese. Vamos olhar o exemplo? A mesma introdução, a gente mudou só a frase final, então vamos direto para ela, tá? Por que eu gosto de usar o mesmo exemplo? Para mostrar para você que fazer texto é um jogo de encaixes, né? Então, às vezes, mais de uma peça se encaixam para formar um parágrafo. Então, isso é bem interessante de vocês observarem. Então, olha lá, agora a gente tem essa tese aí. Embora sejam plausíveis as motivações para a flexibilização da posse de armas no Brasil, essa mudança trará diversos prejuízos para a nação. A gente apenas aponta que há malefícios, que há diversos prejuízos. Então, os argumentos 1 e 2 vão trabalhar com dois problemas. Um problema no D1, outro problema no D2. Mas a gente só não diz aqui quais são esses malefícios, quais são esses problemas, tá? Então, na hora de você escrever os seus textos e de planejar os seus textos sobre os mais diversos temas, você já sabe que na hora de construir a tese, você tem essas duas possibilidades. Escrever uma frase tese que aponte os argumentos ou escrever uma frase tese que deixe os argumentos em suspense, assim, né? Que você cria uma expectativa e aí o leitor vai, ao longo do desenvolvimento, descobrir esses argumentos. O que é importante você notar também? Esse tipo de tese, a implícita, demanda muito mais do seu planejamento, da sua organização textual, para não correr o risco de você inserir um argumento que não estava ali encaixado, né, debaixo do guarda-chuvinha que a tese permite, ok? Então, por hoje é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa aí seus comentários com alguma pergunta, com alguma sugestão que a gente responde. Você pode entrar em contato com a gente também nas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter. E a gente se vê por aí, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fala, queridinho! Ah, não, essa é a grande. Hoje a gente vai falar na segunda.